Pessoal, o vídeo de hoje vai falar sobre PLA, ou placa lábio-ativa, ou também chamada de lip bumper. A placa lábio-ativa nada mais é do que uma ortopedia facial dos maxilares. Ele utiliza um dispositivo fixo, bandas, e mais um dispositivo removível, que é a placa ou lip bumper que vai ser acoplada às bandas. A indicação da placa lábio-ativa, ela pode ser indicada tanto na dentição mista, decídua e em alguns casos na dentição permanente também, tá? Ela é indicada principalmente naqueles casos em que a gente tem um apinhamento antero-inferior muito grande, consequência de uma lingualização, de uma atresia maxilar. Ele também serve naqueles casos em que o paciente irá utilizar ele como um mantenedor de espaço, naquele caso em que perdeu precocemente descidos, ou também naqueles casos de pacientes classe 2 com lábios hipotônicos, em que o paciente tem aquele sulco gengival, pacientes com retrusão mandibular, classe 2, eles também podem ser utilizados. E também, ele também pode ser utilizado de uma forma de ancoragem também. A indicação dele nada mais é do que aumentar o perímetro do arco. Então ele é muito bem indicado naqueles casos em que você faz uma disjunção, uma expansão superior ou lenta ou rápida, e aí na sequência você precisa expandir o arco inferior. O efeito dele é através da vestibularização dos incisivos inferiores, e também eu posso promover uma vestibularização dos molares, e também em alguns casos eu posso fazer a ação inversa de diminuir o arco e fazer uma lingualização dos molares também, tá? Os materiais que são utilizados para a confecção de uma PLA são bem simples, né? Nós precisamos de uma placa de lábio ativa, uma caneta permanente. Você pode fazer isso direto na boca do paciente ou, se preferir, fazer uma moldagem de transferência. Você vai utilizar o alicate tridente, o alicate universal, e às vezes também pode utilizar o 139 se for utilizar uma alça. E também para fazer o corte, um alicate de corte grosso e algumas brocas para arredondar essa placa labioativa para que não interfira ou machuque o meu paciente. Tá? Vou passar aqui o vídeo da confecção. No caso, a gente utilizou um modelinho, tá? Então a gente utilizou como se fosse uma moldagem de transferência, igual nós fazemos num disjuntor. Nós transferimos as bandas para o modelo de gesso ou escaneado, também se for de forma digital. Precisa utilizar um tubo compatível com a placa labioativa, que é de 0,8 polegadas. Então, primeira coisa que você tem que checar se esse teu tubo que você está utilizando, ele permite que se aloje dentro do tubo acessório essa placa labioativa. Repara que eu vou posicionar essa minha placa labioativa, existe uma marcaçãozinha, ela tem que estar sempre para baixo no escudo. Vocês verificaram que existe um escudozinho azul e essa marcaçãozinha é para baixo. Eu prefiro fazer a confecção por tentativa, que a gente chama, em que eu marco a entrada de um tubo, eu não marco as duas juntas, e aí na sequência, após a marcação, eu vou utilizar o alicate tridente, e repara que eu vou utilizar o dente único para fora e vou apertar o alicate. Na sequência, eu vou pegar o alicate e o fio e voltar para a posição original, tá? Aí repara que eu confeccionei a baioneta, que é isso que vai entrar dentro do tubo, e vou fazer o corte do residual para que não interfira ou machuque meu paciente. Na sequência, eu vou deixar um pouquinho mais passivo para dentro da entrada do tubo e vou fazer um teste dentro da entrada do tubo do lado esquerdo, primeiro do lado direito e depois do lado esquerdo. Então, por isso que é chamada de forma de tentativa. E aí, na sequência, eu vou fazer o outro lado da mesma forma, pegando uma canetinha permanente e marcando a entrada do tubo do lado oposto. Lembrando que a PLA tem que se manter afastada de 1 a 2 milímetros da arcada e do rebordo alveolar. Um dos objetivos também é que a PLA não apareça muito para esse meu paciente, então ela também tem que estar um pouco mais abaixo dos incisivos e dentro da linha gengival, abaixo dos incisivos inferiores, tá? E aí é confeccionada a segunda baioneta do outro lado,
cortado o excesso e aí por fim eu vou fazer o posicionamento então dessa minha PLA, que depois necessita que ela seja pré-ajustada de uma forma que ela fique ou ativa ou passiva, dependendo do problema que você tenha no meu paciente, tá? Repara que eu vou encaixando os dois lados, tá? Lembrando também que a PLA ela pode ser removível, ou seja, o paciente remove ela para higienizar durante a alimentação, e ela também existe uma opção de se permanecer de forma fixa, ou soldada, que aí o processo é um pouquinho diferente, ou com utilização de um elástico ou até de um amarrilho. No caso, se for utilizar um elástico, ele tem que ser trocado por pelo menos uma semana ou 15 dias, tá bom? Ó, repara que ele está encaixadinho, adaptado dentro da banda, e você verifica que ele tem um afastamento de 1 a 2 milímetros e ele está levemente abaixo dos incisivos inferiores. E, para concluir, a placa labioativa é um excelente recurso ortopédico e os trabalhos demonstraram que o tratamento com PLA ele é mais estável comparado com extrações de premolares, ou seja, naqueles casos em que o paciente é mais tardio de crescimento e se opta em extrair os premolares e, por final, comparando com um tratamento mais precoce utilizando as placas labioativa, principalmente naqueles casos em que se faz uma expansão superior ou uma disjunção superior, se entra na sequência com uma placa labioativa. É um excelente recurso de ortopédico que eu utilizo muito na clínica e nos cursos de especialização da BO Santos. Então, pessoal, é isso aí. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aí nos comentários. Um forte abraço e até o próximo.